Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Graças a Deus que nos concede a vida por meio do seu Filho e a oportunidade de estarmos reunidos para louvarmos e bendizermos o seu nome e também anunciar o reino dos céus. Como foi dito às pessoas que foram convidadas a ouvirem a palavra nesta noite, o nosso maior propósito aqui é dizer àqueles que nos ouvem que Jesus veio à terra, morreu pelos pecadores, como eu, como você que me ouve, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é crendo na mensagem de Jesus que o meu coração transborda de alegria. Cada dia que passa, eu tenho certeza que eu nasci para isso, para anunciar o reino dos céus. Quero aqui pedir desculpas pelo incômodo do som. Eu sou uma pessoa que eu mesmo não gosto de som alto, principalmente uns paredões, algumas músicas profanas, não é? E eu gosto do silêncio, mas a causa é justa. E como dizia um certo profeta não bíblico, ele disse que nos últimos tempos a urgência do reino dos céus seria tão grande que a palavra do Senhor entraria pelos telhados das casas e todos os pecadores iriam ouvir a mensagem do reino dos céus. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos irmãos, irmão Thales, o jovem Thales, que tem abraçado esta causa. Lembrando que isso é fruto de oração. O nosso pedido é que Deus manda trabalhadores para a sua roça, para a sua seara, para a sua obra. Não só irmão Thales, irmão Chico, toda essa juventude que está aqui, todos os irmãos que têm investido nessa obra. Que Deus possa abençoar e abençoar os nossos amigos ouvintes em seus lares por meio dessa palavra. Como já foi dito, nós queremos a sua atenção para que você possa guardar a mensagem de Jesus. Não é a nossa mensagem. Se amanhã, terça-feira, você passar por mim e não quiser falar comigo, não tem problema nenhum. Mas o meu interesse é que amanhã, pela manhã, quando você acordar, antes que o sol nasça, antes que você saia de casa, você possa pelo menos falar: Deus, me ajuda nesse dia de hoje. Deus, me guarda nesse dia de hoje. Ó Deus, tu que foi falado, teu nome foi falado aqui embaixo da Canaã, eu quero te pedir, me conceda a tua proteção em nome do teu Filho Jesus. Porque o nosso único objetivo é trazer Jesus Cristo para o coração daquele que nos ouve. Existe um livro na Bíblia chamado Oséias. A Bíblia é dividida em duas partes, Velho e Novo Testamento. Oséias está no Velho Testamento e no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Eu quero fazer uma pequena oração, pedindo a Deus graça e pedindo a Ele que toque nos corações através da sua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, como a tua palavra diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito. E é pelo teu Espírito, ó Deus, que nós te pedimos que fale aos corações nesta noite. Tu conheces, Pai. Tu conheces cada um, tu sabes a sinceridade que há dentro de mim. O meu desejo é de tornar conhecido que Jesus morreu pelos pecadores, que somos nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas que um dia Ele voltará a essa terra para julgar grandes e pequenos. Mas que tu, ó Pai, no teu grande amor, deu a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e seguirem os seus ensinamentos o direito de se tornarem filhos teus por adoção em Cristo Jesus. E eu te peço, me ajude, ó Deus, nos ajude nesta noite a fortalecer os corações para que creiam em Cristo Jesus. Amém? Como diz o texto, por falta de conhecimento o povo perece. Quando ainda trabalhando no correio e prestando serviço em alguns lugares,
Quando eu trabalhava em Irecê, era muita carta para entregar. Era carta demais. Eu saí de manhã cedo, entreguei carta o dia todo, ficava no hotel muito bom. Hotel 4 rodas em Irecê. Viu, irmão Jonas? Se uma hora você quiser em Irecê passar no hotel, você vai ficar no 4 rodas. Muito bom. Muito bom, né? Obrigado. Aí, quando entreguei carta o dia todo, quando foi umas 6h30, 7 horas, eu voltei para o hotel. E quando eu cheguei no hotel, que eu voltei, entrei dentro do quarto, vou tirando a roupa, o homem vai tirando a roupa e jogando em todo lugar, na cama, sapato, meia para um canto. Liguei a televisão que eu gostava de ouvir o jornal da Band. E quando estava no intervalo do jornal, passava a vinheta. Hoje, você não pode perder. Haruhi Natsu, as cartas que não chegaram. Eu não me interessei por Haruhi Natsu. Mas quando falou as cartas que não chegaram, eu assustei. Porque eu tinha entregado carta um dia todo. Agora, na hora do banho de eu descansar, as cartas não tinham chegado. Aí eu me interessei pela história. Para quem não sabe, no ano de 2008, existe uma rede de TV japonesa, que é a Globo do Japão, NHK. Essa rede de TV, ela fez um concurso em comemoração aos 80 anos da migração japonesa ao Brasil. E ela queria fazer uma série em homenagem a essa migração. Então, ela divulgou que iria premiar, com um valor muito bom, a história mais bonita que fosse contada, que tivesse sido vivida nessa imigração. Eles leram muitas cartas, muitas histórias emocionantes foram relatadas, mas a história de Haruhi Natsu foi a campeã. Conta fatos reais que as duas irmãs, uma de mais ou menos 8 anos e a outra de 6, saíram junto com a família, na promessa de vir para o Brasil, para quando chegasse aqui as fazendas, os trabalhos eram promissores, o país estava em expansão. Então, no país pós-guerra, que havia no Japão, as crianças junto com a família estavam cheias de esperança. Juntaram todas as suas economias e partiram, marcaram o dia da viagem. Quando estava tudo pronto para subir no navio, após um exame médico de rotina, a irmã mais nova, Natsu, foi detectada com uma doença, uma enfermidade nos olhos. A enfermidade era contagiosa, então Natsu não podia subir no navio junto com Haru. As duas então foram separadas de uma forma dramática. Na câmera de TV, eles capricharam naquele momento. As duas crianças se abraçaram para se despedir. Natsu foi tirada, arrancada às forças do braço da irmã. Logo depois, o navio vai embora. Haru, a mais velha, deixou a sua irmã com o coração partido, mas veio para o Brasil. Embora toda a dor, ela ainda estava na companhia da mãe, do pai e dos irmãos. Natsu, a irmã mais nova, teve que padecer o machismo japonês, teve que ficar com seus primos, e diante de uma situação onde tinha uma escassez muito grande de alimento naquele país, ela só comia na casa dos tios, quando sobrava dos primos. Foi uma humilhação terrível para Natsu. Engraçado que quando Haru, a mais velha, ela se despede de Natsu, ela fala: Natsu, eu vou para o Brasil, mas pode ter certeza, eu venho te buscar. Na partida do navio, o choro foi terrível. A irmã mais velha chega no Brasil, se depara com a realidade totalmente das promessas que tinham sido feitas. Natsu passa tanta angústia no Japão, que ela foge da casa dos primos e cai nas matas adentro. Lá, pela misericórdia divina, ela encontra com um senhor que vivia jogado, abandonado numa mata, mas esse senhor tinha criação de gado. Ele produzia queijo, tinha muito leite. O velho ficou com dó de Natsu e começou a cuidar daquela menina.
Ela então foi criada com aquele Senhor, mas o coração dela nunca foi completo, porque faltava alguma coisa. Ela recebeu uma promessa de amor da família e da irmã, e já havia passado anos, e ninguém tinha dado uma notícia. Quando Haru chegou no Brasil, diante de uma realidade totalmente diferente, como já fora dita, ela teve que mudar de fazenda para fazenda. Ela escrevia as cartas para mandar para a irmã mais nova no Japão. Só que quando chegou lá, a irmã mais nova havia saído da casa dos tios e ela não recebia as cartas. A falta de informação ficou por 70 anos. Quando Natsu, já grande, com seus 76 anos, Haru com 78, 80 anos mais ou menos, ela agora já com o neto, contando toda a história para a família. O neto fala: vó, será que não seria cabível nós ir atrás da sua irmã? A avó falou: mas já faz tanto tempo, eu já não tenho mais notícia dela há tantos anos, eu acredito que não está viva. Mas o neto insiste e ela parte para o Japão para ver Natsu. Quando ela vai no consulado japonês, eles marcam o endereço, quem é fulana de tal, eles pegam o endereço correto. Haru chega numa mansão enorme. Natsu havia prosperado, ela havia se tornou uma grande empresária, uma mulher riquíssima. Quando ela chega diante da mansão, ela toca na campainha. Quando a empregada pergunta quem é, Natsu estava na cozinha e ela ouve do interfone a voz dizendo: meu nome é Haru, eu vim falar com Natsu. Natsu tremeu nas bases, porque tantos anos abandonada, agora eu estou rica, eu tenho dinheiro, por que vieram me perguntar? Então ela olha para a empregada e fala: fala que eu não tenho irmã, a minha irmã morreu para mim. Eu gostaria de deixar um pouco a história de Natsu e Haru e quero falar para você sobre as cartas que não chegaram no coração do homem. A primeira carta que não chegou no coração do homem foi a carta do seu pecado. O homem é um pecador. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, para ser mais preciso, está escrito que todos pecaram e separados estão da presença de Deus. No capítulo 59 do livro de Isaías, a Bíblia diz que a mão, o ouvido do Senhor não está tapado, a mão dele não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. No Salmos de número 14 diz: fala o necio no seu coração, não a Deus, fazem coisas terríveis. No versículo posterior diz: olhou Deus dos altos céus para os filhos do homem, para ver se havia entendimento em algum. Todos se desviaram, não há um sequer que faça o bem. Fala o Salmos 14. No livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, o escritor ele vai no extremo e diz que a situação do homem chegou numa depravação tão grande, numa imoralidade tão indecente, que a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa do seu pecado. Quando Natsu e Haru chegaram no navio, o amor era perfeito, a história era perfeita, o futuro seria brilhante, mas uma doença separou. A mesma doença, você pensa que você está são, mas tem uma doença no coração do homem chamado pecado, que não tem cura para a medicina humana. A segunda carta que não chegou no coração do homem é a carta do juízo de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 30, do livro de Atos, fala assim: pois Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, que o homem praticou os seus pecados, anuncia agora a todos os homens que se arrependam em todos os lugares. No versículo posterior ele diz: porquanto determinou um dia em que com justiça julgará todos os pecadores. O homem vai ser julgado. No
capítulo 11, versículo 11, ele diz: jovem, alegra o teu coração, viva do jeito que você quiser, mas saiba que por tudo que tu fizeres aqui na terra, Deus te trará em juízo. No livro de Apocalipse, me lembro que quando católico praticante dentro do templo católico, as colegas jovens, meninas adolescentes como eu, tinham medo de abrir o livro, porque dizem que eram livros de juízo, era livro de condenação do pecado. Nesse livro, capítulo 20, versículo 11 diz: eu vi, falou o profeta, um grande trono branco, e nele do que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu o mar e a terra. Ele chega a dizer: eu vi também mortos, grandes e pequenos, diante daquele julgamento. Nós um dia seremos julgados diante de Deus. Mas não fica por aí. O homem é pecador, o homem vai ser julgado. Mas tem uma carta que eu queria deixar para você. A terceira carta que não chegou no coração do homem foi a carta do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. A Bíblia diz que ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu próximo. Jesus fez isso porque Deus quis assim. Quando a história de Natsu Haru, passaram 70 anos, as duas não se falavam. A menina que era brasileira, a Haru, ela tinha um desejo de ver a irmã, porque ela não tinha abandonado. Se você tiver a oportunidade de ver a série, você vai ver que a irmã que foi abandonada no Japão, ela se sentia solitária, apesar de toda a riqueza. Ela não se sentia completa porque faltava amor. Ainda hoje, o homem tem um vazio dentro do seu coração, e esse vazio só é completado, ele só é preenchido pelo amor de Deus. Quando Haru chega no Japão, e ela chega e começa a conversar com a irmã relutante, sem querer reaproximação. Então, Haru fica à espera da sua irmã em frente à sua empresa. Quando a sua irmã vai saindo, ela gruda no braço e fala: Natsu, por que você está fazendo isso? São 70 anos de saudade de você. Natsu olha para ela e fala: você foi embora, você me abandonou, eu fiquei jogada sem amor, eu fiquei sem ninguém nesse mundo. Haru olha para ela e fala: Natsu, eu nunca te esqueci, eu nunca deixei de pensar em ti um dia, porque eu fiz uma promessa para ti, que eu vinha te buscar. Então, Natsu, ela fala: mas como você não me escreve? Você não fez nada. Ela diz: não é possível. Tantas cartas, Natsu, que eu escrevi para você, tantas mensagens, mas não chegavam. As duas então foram no correio japonês. Quando chegaram lá, elas perguntaram. O rapaz era novo, já tinha 70 anos. Ninguém trabalha 70 anos no mesmo lugar. Ele olhou e disse: olha, eu não sei se tem alguma carta aqui, mas o senhor que morreu há 30 anos atrás, quando eu entrei, eu já estou aposentando. Mas quando eu saí daqui, quando ele saiu daqui, ele falou: olha, tem essas cartas aqui no canto, você deixa guardada porque um dia alguém vem buscar. Quando pegaram as cartas, começaram a abrir as cartas que Haru tinha mandado para o Japão. Quando Natsu começa a abrir as cartas, ela ainda relutante, aí ela vai e marca. Havia uma data muito especial, que era o seu aniversário. Aí então naquela data, ela achou a carta escrita por Haru no Brasil. E na carta dizia assim: Natsu, hoje nós tivemos festa hoje na praça. A minha mãe me deu dinheiro para comprar o algodão doce que eu tanto queria. Minha mãe não sabe, Natsu, mas eu peguei o dinheiro, coloquei debaixo do colchão, porque eu vou te buscar. Quando Natsu ouviu aquilo, ela não resistiu, que viu que tudo foi uma falta de informação, tudo foi uma falta, foi um mal entendido. Então as duas se abraçaram e contam a história que foram felizes pelo resto das suas vidas. O que falta no coração do homem é a informação que ele é amado por Deus, que Deus amou você antes
Aleluia. Nessa carta está escrito: Jesus é o amor de Deus. Sendo assim, senhoras e senhores, eu gostaria de deixar essa palavra com você. Medite na palavra de Deus. Nós somos pecadores, não estamos aqui para julgar ninguém. Eu sou um pecador, mas eu encontrei o Rei dos Reis. Ele confortou a minha alma. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Rei. E nós estamos aqui porque Ele nos deu uma ordem: idem por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu tenho certeza que os meus ouvintes já ouviram muitas histórias bonitas de televisão, de filme, finais brilhantes, mas não existe história mais bonita do que a morte de Jesus, o amor de Deus pela alma do ser humano. Sendo assim, acredite, nós somos pecadores. Acredite, só Jesus pode nos perdoar. Acredite, Jesus um dia vem buscar o seu povo. Por isso, prepare-te para encontrar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, não é, pela oportunidade. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Por quê? Porque anuncio o reino dos céus. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.